Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa tradicional aula de segunda-feira, onde toda segunda-feira a gente entra ao vivo e online para falar sobre um determinado assunto, um determinado tema. E hoje, como é a última segunda-feira do mês, a aula de número 276, como a gente já mostrou para todos vocês o funcionamento e tudo mais, é uma aula de perguntas e respostas, onde vocês, pais, mandaram perguntas de maneira prévia para a gente. A minha equipe já passou aqui, voltado para o tema do mês, que é sobre treinar bem, comer bem e dormir bem. E vamos aqui, né? Ler a pergunta e debater junto com vocês. Então, vou utilizar meu celular para conseguir olhar essas perguntas e vamos lá. Primeira pergunta, e é um encontro de tira-dúvidas bem direto, tá? Vamos lá. Primeira pergunta. Meu filho é enjoado com comida. Como garantir que ele coma bem antes do treino? Meu diretor, vamos lá, vamos falar. Eu costumo dizer que a criança, ela não tem discernimento que é certo, que é errado, que pode, que não pode. Adulto tem. Adulto, além de ter discernimento que é certo, que é errado, que pode, que não pode, mesmo muitas vezes não utilizando, adulto é adulto. Adulto faz o que tem que ser feito. Criança é que faz o que gosta. Só que se o adulto não, a criança não tem discernimento, ela também não tem poder aquisitivo. O que significa que ela não tem poder aquisitivo? Ela não compra a própria comida. Ela vai comer o que o pai e a mãe indicar. O problema é quando o pai e a mãe não têm uma alimentação condizente de um atleta. Aí você fala, mas a gente tem que se submeter a comer o que um atleta come? Sim, a não ser que você faça duas comidas diferentes. Agora, se você fizer duas comidas diferentes, teu filho vai te questionar, por que eu tenho que comer isso e vocês não comem? Aí se você simplesmente explicar para ele que se ele quiser ser um atleta, ele tem que comer comida de atleta, talvez a primeira, a segunda, a terceira vez ele até coma. Na quarta ele já fala, tô de saco cheio disso aqui. Me vê um hambúrguer. Entendem a diferença? Então, o fruto nunca cai longe do pé. Para você entender quais são os hábitos, os costumes e os valores da criança, você tem que entender o quê? Entender como é que o pai e a mãe ou o responsável agem. Então, como é que você faz para o teu filho comer de maneira mais saudável antes dos treinos ou dos jogos? É você, no primeiro momento, direcionando, até com uma pitadinha de imposição, só que você que tem que dar o direcionamento, porque você, pai, é pilar principal para que isso aconteça. A segunda pergunta, quantas horas de sono um atleta de 12 anos precisa ter, né? Vamos lá. 12 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, um atleta profissional. É difícil a gente falar, cravar uma hora exata, até porque cada metabolismo é de uma maneira. Mas tem uma máxima que é o comum, salvo suas exceções. Mas o comum é de 8 a 10 horas. Não mais e não menos, onde a maioria acaba dormindo 8 horas de sono, que é o suficiente para o atleta poder se recuperar, para poder se desenvolver como um todo. Pergunta 3. Meu filho treina todo dia, isso é demais? Depende da idade, depende do contexto, depende do que teu filho quer para a vida dele. Eu sempre parto da premissa que tudo que é demais é demais. Mas desde que tenha um foco, um objetivo, um planejamento, microciclo, mesociclo, macrociclo, voltado para aquela atividade em específica que o atleta está querendo, para aquele objetivo, é bom, tá? Ao mesmo tempo que eu posso dizer que é ruim. Às vezes o atleta tem 9 anos de idade, 10 anos de idade, e você está colocando 2 sessões de treino por dia, não faz sentido. Então, para essa pergunta ser um pouco mais assertiva, eu precisava saber da idade. Porém, entretanto, todavia, lembre-se que tudo que é demais é demais. Pergunta 4. Como lidar com a ansiedade antes das partidas? Aqui está voltado para a parte comportamental. Vai ser o tema que nós falaremos na aula do mês que vem, tá? A gente readequou aqui para poder falar sobre mentalidade. É um tema tão importante que o mês inteiro de maio vai ser voltado para a mentalidade. Mas só para vocês entenderem aqui a questão de ansiedade, ansiedade sobre tudo que é novo. O Bernardinho fala muito sobre isso, né? Que já perguntaram para ele como é que ele faz para não ficar ansioso ou nervoso antes das partidas ou de palestras. Ele fala, não tem como, eu continuo. Parece que toda vez tem uma borboleta no meu estômago, né? Que me faz ficar ansioso, que me faz ficar nervoso. Mas óbvio que com a experiência faz com que esse intervalo de tempo entre a ansiedade e o início da partida ou algo do tipo, ele diminua.
mas não quer dizer que não tem. Até porque o atleta, não é que ele vai ter ausência de medo. Não, ele vai agir apesar do medo. O mesmo vale para a ansiedade. Não é que ele não vai ficar ansioso. Quer dizer que ele vai agir apesar de estar ansioso. Então esse que é o ponto principal. Qual o melhor horário para treinar? Depende da modalidade. Mas se for futebol, você tem que treinar no horário que o clube for treinar, que a escola for treinar. Só que os horários mais comuns é manhã, tarde ou noite. Para não atrapalhar a questão do sono, o que tem que estar bem alinhado? Que o treino, principalmente à noite, seja no máximo com 2 horas de antecedência antes de dormir. Porque se treinar e já precisar dormir, o atleta vai ter problema para dormir. Porque a adrenalina vai estar lá em cima, ele vai estar eletrizado e ele vai ter dificuldade para dormir. Então, que no máximo um treino seja feito até 2 horas antes de deitar para dormir. Mas não tem um horário específico. Meu filho não consegue dormir na véspera dos jogos, o que fazer? De novo, a mesma coisa em relação à ansiedade, o medo e tudo mais. Só que não é só tratar isso no dia que antevê o jogo. Precisa ser feita uma construção, um treinamento. Assim como tem que treinar na parte técnica, na parte tática, na parte física, tem que treinar na parte comportamental também. Criar um ambiente para que o atleta tenha descanso, que ele consiga saber o que vai acontecer no dia seguinte, que ele consiga prever quais são as ações. Isso vai fazer com que ele treine a mente e não fique tão ansioso, conseguindo descansar, dormir, relaxar, para estar preparado no dia seguinte. Suplemento para criança, pode? Aqui eu vou parafrasear um grande amigo meu, e de maneira bem prática, né? Suplemento é extremamente importante, tá? Quando ele é suplemento, quando ele é complemento ao que já é feito, e não quando ele vem para substituir alguma coisa. Por exemplo, tem criança que não come arroz, feijão e carne, mas não come não por não ter condição, não come porque não come. Está acostumado a comer batata frita, hambúrguer, pizza, coxinha. Coxinha é bom, hein? É muito bom, mas não para atleta. E aí, ele não come o que tem que comer, que é, para quem é da TDF Pro, sabe a diferença aqui do que é um prato de um atleta, né? Aí ele fala, eu vou suplementar com whey. Beleza, você vai suplementar com algo que está faltando, que é proteína, tem mais alguns minerais, etc. Mas a criança não mudou a mentalidade. Aí ele vai suplementar com whey e depois vai comer um hambúrguer. O que vai acontecer? Não vai adiantar nada essa suplementação. Então não é que não pode, mas a mentalidade do atleta ela tem que estar preparada para utilizar aquele suplemento em si. E na maioria dos casos não está. Então antes de pensar em suplementação, pense no que é fazer o básico, simples e bem feito, que é ter o prato, como a gente fala na TDF Pro. Como manter a motivação quando o filho quer desistir? Boa, tá? Boa. Se teu filho quer desistir do sonho dele se tornar um jogador de futebol, provavelmente o sonho não era dele, o sonho era seu pai e seu mãe. É difícil quando a gente... eu preciso motivar o meu filho para ele querer mais. Gente, você não faz isso. O que você faz é mostrar ferramentas para que essa pessoa, essa criança, queira por si só mais e melhor, se desenvolver mais e estar motivado. Muitas vezes quando a gente fala que uma criança quer desistir do sonho de se tornar jogador, é porque está desafiador pelo momento. Ou porque teve uma lesão, ou porque não está jogando bem, ou porque não foi aprovada uma avaliação. Alguma coisa aconteceu para ela querer desistir. E quando a gente quer desistir, no final das contas é porque a gente não queria tanto assim. Mas isso não vale só para o jogador de futebol, vale para tudo na vida. Sabe? Tipo, você quer mesmo? Quero, mas é a tua prioridade? Essa é a tua única coisa? É por isso que você acorda de manhã, que você quer fazer o negócio acontecer? Vou dar o exemplo do empreendedorismo. Poxa, a gente não tem só dias bons. A gente tem dias bons e dias desafiadores, dias que a gente aprende, é natural, faz parte do processo. Altos e baixos, você vai lá em cima e vai lá embaixo no mesmo dia 10 vezes. É desafiador e não é fácil. É por isso que poucas pessoas chegam no sucesso. É por isso que poucos atletas chegam no estrelato. Então, desistir, no final das contas, é porque a pessoa não quis tanto assim. Então, o que eu posso dar de dica é:
você como pai, você como mãe, ao invés de tentar motivar, falar, vamos lá, vai e vença, esse tipo de coisa, é tentar detectar se isso realmente é o sonho dele. Se for, lembra teu filho sempre. Você falou para mim que esse era teu sonho. Então eu tô aqui para te ajudar você a alcançar isso, dar o próximo passo. Treino em casa compensa ou só atrapalha? Aqui a gente volta de novo para fazer o básico, simples e bem feito. Eu tenho certeza que teu filho não dá 100% da capacidade dele nos treinamentos e jogos. Tenho certeza. Por quê? Porque ele é uma criança. Ele não tem a mentalidade correta ainda de um atleta profissional. Então, antes de você ficar pensando em treino extra, treino complementar, suplemento, etc., faz o simples, básico e bem feito. Se na escola do teu filho ele treina 3 vezes na semana, vai lá acompanhar o treino para ver se ele está dando 100% da capacidade dele. Ou se ele está de brincadeirinha, se ele está perdendo o foco dele olhando para a arquibancada, ou se ele está ali brincando apenas. Então, olhe isso. Antes de querer fazer o complementar, sempre faça o simples, o básico e o bem feito. E a última, como saber se meu filho está pronto para uma peneira? Nunca sabe. Nunca sabe. Essa é uma pergunta que eu faço com constância para os pais. Eu falo assim, ó, principalmente nas observações técnicas que nós estamos fazendo. A gente fala assim, depois da observação, você acha que teu filho estava preparado tecnicamente, taticamente, fisicamente, mentalmente para se destacar na avaliação? O pai, quando ele acha que o filho dele é o próximo Neymar, ele fala, sim, meu filho com certeza estava preparado. E na maioria das vezes não está. Porque o nível de preparação que o pai acredita que o filho tem que ter é um nível distinto do que os observadores técnicos e os clubes estão procurando. E o outro ponto, o atleta ele está sempre em evolução. Seja um atleta que está em escola de futebol, em categoria de base, até no próprio profissional, ele sempre vai evoluir. Ele nunca chega no teto da evolução. Porque eu sou da velha máxima que ou a gente está crescendo, evoluindo, ou a gente está morrendo. Só tem esses dois caminhos. Então, como descobrir se meu filho está preparado para a avaliação? Primeiro, está treinando bem? Está comendo bem? Está dormindo bem? Está fazendo o que tem que ser feito? Está se desenvolvendo na parte técnica, tática, física e comportamental? Tá. Então, vai para a prática. Vai para a avaliação. Na avaliação, você vai ter uma noção se ele está mais ou menos preparado do que os demais atletas. Isso que faz diferença no final do processo. Entender se ele está preparado a partir da prática. E se ele for aprovado, maravilha. Muito bom. Vai começar a jogar outro jogo agora. E se não for aprovado, ter a mente aberta para receber feedback do que precisa melhorar para a próxima. E antes de ir para a próxima, melhore naquilo que foi dado feedback. Então, é essa maneira que você vai entender se ele está preparado ou não. Ficou claro? Diretor, essas foram as perguntas, né? Que os pais mandaram para a gente. Show de bola. Bom, então, como a gente já combinou aqui dentro do nosso processo da TDF, da trilha do futebol, toda segunda-feira a gente entra ao vivo online para falar sobre determinado assunto, determinado tema. Nas primeiras semanas a gente fala sobre temas, tem um tema específico, a gente dá aulas voltadas para esse tema, e na última segunda-feira do mês a gente vem aqui com Tira Dúvidas. Então, se você tiver dúvidas, já pode mandar para o nosso suporte. Estamos aqui totalmente para poder responder e sanar essas dúvidas para vocês. E nas quartas-feiras, lembrando que toda quarta-feira tem aula de inglês voltado para o futebol, entregue pela KNN Idiomas, que é uma grande parceira nossa aqui comercial, tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Bom, essa foi a nossa aula de número 276. Fizemos a consultoria mensal com ela e quem acaba saindo beneficiado no final das contas são sempre vocês. Conta conosco e até segunda-feira que vem. Valeu!